E aí, já parou para pensar que cada movimento nosso, desde um simples piscar de olhos até levantar um peso na academia, é na verdade uma obra de engenharia biológica, assim, espetacular? Hoje, a gente vai mergulhar na mecânica por trás da nossa força. E para a gente entender isso direitinho, vamos usar um exemplo que todo mundo conhece: a flexão do braço, a famosa rosca bíceps. Parece um movimento simples, né? Mas o que está acontecendo de verdade dentro do nosso corpo para isso ser possível? A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Como é que uma simples contração de um músculo vira um movimento tão preciso e, claro, tão forte? Vamos desmontar essa máquina, peça por peça. Bom, para a gente entender o movimento como um todo, não tem jeito. A gente precisa primeiro conhecer as peças do quebra-cabeça. Vamos começar com a anatomia básica que permite toda essa mágica. A primeira peça se chama origem. Pensa nela como o ponto de âncora do músculo, sabe? É onde ele se fixa no osso que fica paradinho durante a ação. Olhando aqui na imagem, no caso do bíceps, a origem fica lá na escápula, o osso do ombro. É a base de tudo. Do outro lado da corda, a gente tem a inserção. Essa é a outra ponta do músculo que se conecta ao osso que vai de fato se mover. No nosso exemplo, a inserção do bíceps está no rádio, um dos ossos do antebraço. É essa ponta que é puxada em direção à origem. E bem no meio, entre a origem e a inserção, fica o ventre. Essa é a parte mais carnuda do músculo, a que a gente vê saltar. É aqui que as fibras se contraem e a força é gerada. É o motor do nosso movimento. Agora se prepara, porque é aqui que a coisa fica muito interessante. Toda essa anatomia, na verdade, obedece a princípios básicos da física. Nossos ossos, articulações e músculos funcionam como um sistema de alavancas. É pura física. E toda alavanca, sem exceção, tem três componentes. O fulcro, que é o ponto de apoio, e no nosso corpo é sempre a articulação. O esforço, que é a força que o músculo faz ao contrair. E a carga, que é o peso que a gente quer mover, seja o nosso próprio corpo ou um objeto. A primeira é a alavanca de primeira classe. O melhor exemplo é uma tesoura ou uma gangorra. O fulcro, o ponto de apoio, fica bem no meio, entre o esforço e a carga. Um exemplo no corpo? Levantar a cabeça. A articulação do pescoço é o fulcro. Os músculos da nuca fazem um esforço para levantar a carga, que é o peso da nossa cabeça. Depois vem a de segunda classe, que é como um carrinho de mão. Aqui, a carga fica entre o fulcro e o esforço. Esse tipo de alavanca é ótimo para multiplicar a força. Ficar na ponta dos pés é o exemplo perfeito. A ponta do pé é o apoio, o peso do corpo é a carga no meio e a panturrilha lá atrás faz a força. E por fim, a alavanca de terceira classe. Pensa numa pinça. O esforço é aplicado entre o ponto de apoio e a carga. E olha que curioso, essa é a mais comum de todas no nosso corpo. Ela não multiplica a força, mas em compensação ela nos dá muito mais velocidade e amplitude de movimento. E voltamos para o nosso bíceps. O cotovelo é o fulcro, o bíceps faz o esforço e o peso na mão é a carga. E aqui vem um ponto fundamental. Nenhum músculo trabalha sozinho. Nunca. Para qualquer movimento acontecer, existe uma equipe de músculos trabalhando em uma coordenação que é impressionante. Cada um tem um papel específico. Os protagonistas dessa história são o agonista e o antagonista. O agonista é o ator principal, o que contrai para gerar o movimento. Na nossa rosca, é o bíceps. Já o antagonista é o parceiro dele, que tem que relaxar e se alongar para permitir que a ação aconteça. Nesse caso, o tríceps. É uma dança perfeita, onde um puxa e o outro cede. Mas não é só essa dupla que trabalha. Tem os coadjuvantes essenciais. Os sinergistas são músculos que ajudam o agonista, dando uma força extra ou refinando o movimento. E os fixadores são os que estabilizam a origem, a âncora, garantindo que a força seja usada do jeito mais eficiente possível. Ok, agora que a gente entendeu a mecânica de um movimento, vamos dar um zoom out. Vamos aplicar esses princípios para o corpo inteiro e olhar o mapa completo dessa máquina incrível. Olha só para isso. É complexo, né? O que a gente está vendo aqui são as vistas da frente e de trás do corpo humano. São quase 700 músculos trabalhando juntos, em harmonia, para a gente poder andar, correr, falar, viver. A pergunta de $1 milhão é: como é que os cientistas organizam essa complexidade toda? Parece um caos, mas tem uma lógica genial por trás. A resposta está nos nomes. E isso é fascinante. Os nomes dos músculos funcionam como um manual de instruções. O nome pode dizer a ação dele, como o levantador da escápula, ou a forma, como o deltoide,
que parece a letra grega delta, um triângulo. Pode indicar o tamanho, como glúteo máximo, e até um número de origens, como o bíceps, que significa literalmente 2 cabeças. Isso deixa tudo muito mais fácil de entender. Bom, então vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. A gente viu a anatomia, a física das alavancas e o incrível trabalho em equipe que comanda cada movimento nosso. Da física, que otimiza a velocidade, passando pela dança coordenada entre músculos que puxam e músculos que cedem, fica muito claro que cada movimento que a gente faz é de verdade uma sinfonia de engenharia biológica. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. Se a mecânica dos nossos músculos é tão inteligente e eficiente, o que será que realmente define os limites da nossa força? São os próprios músculos? Os tendões? Ou será que o limite está na nossa mente, no nosso sistema nervoso? Fica aí a reflexão. E para quem quiser se aprofundar, toda a nossa análise de hoje foi baseada na fonte que está aí na tela. Espero que esta exploração da fantástica engenharia que todos nós carregamos tenha sido tão incrível para vocês quanto foi para mim. Até a próxima!